E aí você tem os mitos também. Que não tem dúvida que eles aprendem também, né? E aí nesse, por exemplo, de Teseu, ele vai lá, derrota o Minotauro, que era todo ano virgens, né? Não só homens como mulheres tinham que ser sacrificados pelo Minotauro. E aí porque era uma maldição? O que era? É, porque o rei Minos, porque, segundo a mitologia, o filho do rei Minos de Creta foi morto naquela região de Maratona. E aí ele passou então a exigir que, em honra ao filho dele, fosse... Tem várias vertentes dessa história, na verdade, tá? Nunca existe uma história só. Se você for em Ovídio, você vê uma explicação. Se você for em Hesíodo, você vê outra. Se você for em Homero, você vê outra. Então você tem algumas vertentes. A que eu mais curto é essa. Tem do touro de Maratona também, que teria sido sacrificado, enfim. E aí então o Teseu vai lá para Creta para acabar com esse sacrifício, para ele ser o sacrifício final, de certa forma. Ou o Minotauro come ele mesmo, devora ele vivo, ou ele mata o Minotauro. Aí ele consegue matar o Minotauro. Só que antes dele sair de Atenas, inclusive, tem um cabo hoje exato de onde o Teseu saiu. Que é o... Eles conseguem um mapa melhor dessa vez, tá? Lênin, um que dê pra gente ver as paradas. Dá uma olhada. Olá, peraí. Você tá descalça. A gente tá num programa sério aqui, sobre história, parece minha mulher descalça. Você acha que você tá onde? Hã? Com o mesmo vestido que você... Veja, mas andar descalço é histórico, cara. Antigamente era assim. É mais histórico do que andar de tênis, foi por isso entendeu? que você veio... Ah lá. Tá. Aí, Ô, Mari, a gente tem que ir pra Grécia. Eles foram agora. Ela tá louca pra ir, ela não conhece. Mari, coisa ela vai pirar, não vai? Não, vai. O quê? Minha mãe já foi, conhece tudo lá. Já foi? 2 vezes? Olha. Minha mãe é viajada, viu? Coloca, por favor, pra ser mais específico, Cabo Sunion. 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 Tá. Que aí é esse cabo exatamente que eu tô falando lá, né? Então a história do Minotauro... Aí a história do Minotauro, o Teseu vai para esse cabo, que é o extremo sul de Atenas. Ele pega o barco dele, vai para Creta, porque Creta é aquela ilha lá no final mesmo do Mediterrâneo praticamente. E aí quando ele sai de lá, o pai dele vai junto, o Egeu, e fala: filho, quando você voltar, você troca essa vela negra por essa vela branca, porque eu tô ansioso aqui esperando você. Enquanto você não voltar... Olha aí, o Cabo Sunion. Tá vendo? Aí é no extremo sul de Atenas, da Ática, né? Na verdade, de toda a região da Ática. Agora, Lene, que a galera já teve uma ideia do mapa, ele sai exatamente daí. Coloca Templo de Poseidon nesse Cabo Sunion. Aí ele sai daí. E ele fala, então, o Egeu fala isso pro filho. Filho, quando você voltar, você troca essa vela preta pela branca. Aí Teseu vai lá, mata o Minotauro, acaba com a maldição de Minos, vamos dizer assim, né? Quando ele volta, inebriado, né, com aquele sucesso todo, né, e tal, ele esquece de trocar a vela. Putz. E o pai tá lá no alto do Cabo Sunion. Aí, ó. Sei. Esse é o Templo de Poseidon. É o pôr do sol mais lindo da Grécia, esse aqui. Teve lá? A senhora teve nesse lugar mesmo? Coisa linda. Que louco. Coisa linda demais, né? Esse templo foi do século V a.C., cara, né? como que essas colunas não caíram, né, cara? Muitas caíram, né, pelos terremotos. Os persas, quando foram aí, destruíram também, queimaram e tal. E aí, então, nesse local, porque esse promontório é alto, ele Era aí que tinha que acender a vela? Não, a vela, é trocar a vela do navio. Ah, tá, do navio. Isso. E aí daí veria. Aí ele estava aí esperando o filho dele, não tinha esse templo ainda, é claro, porque esse templo não faz parte dos templos mitológicos, né? Esse templo é muito depois. Você falou na vela do navio? Do navio! Eu achando que era uma vela enorme que tinha que acender a vela. Eu achei que era a primeira vez que eu falei que vela do tamanho que vai ter pro pai ver essa vela, é a vela do navio. É bom da gente ter... Imagina o tamanho da vela de o Teseu... Aqui a vela, pai, olha aqui, ó. Era uma vela de 7 dias. Não, 7 dias? De 7 mil dias, né? 70 mil dias, caraca, exatamente, cara. Tá, era a vela do navio. Viajou agora, hein, Vilela? Viajei total, velho. E eu tô contando aqui o negócio, achando que Vilela tá acompanhando. Na cabeça de Vilela tá uma vela. Eu tô imaginando gigante. a vela. Pô, ele não acendeu a vela, cara. Não acendeu a vela, o pai dele não vai saber. Não, trocou a vela do navio, uma preta por uma branca. Ele esqueceu de trocar. Aí o pai dele viu o navio dele voltando, achou que o filho dele tinha morrido. Aí ele se joga do alto desse promontório aí, de 30 metros, 40 metros de altura, e morre. Aí o mar...
Isso. Aí o Aí o mar vira- passou a ser chamado Mar Mar Egeu Egeu. por causa disso. Cara, olha isso, o nome do mar tem uma história Tem por uma causa... história, sabe? E tudo é assim Mitológica, lá, né? e tudo é assim, tudo é assim. Atenas, sabe? Atenas tem uma origem pelos reis mitológicos de lá, então tudo tem uma origem, assim, impressionante. Aí tem a disputa entre quem seria o patrono ou a matrona da cidade de Atenas, entre Atena e Poseidon. Atena oferece uma oliveira, Poseidon oferece uma fonte de água salgada, que sai lá da Acrópole. Os atenienses são levados por Zeus para lá para cima para decidir. E aí, quem que vocês acham que deu o melhor presente? Poseidon, essa fonte de água salgada, ou Atena, essa oliveira? Claro que é oliveira. Pra que diabo serve uma fonte salgada no alto de um rochedo? Pra nada, né? Pra nada. O Poseidon pediu pra levar um toco, né? aí ficou Atena. Aí por isso que Odisseu xingou ele, porque um deus idiota, né? vai mandar uma fonte de água salgada. Aí Atena passou a ser a matrona da cidade por causa disso. Porque com a oliveira dava pra fazer azeite, dava pra construir casas, dava pra construir navios e tal. Então essa é a ideia, né? O quanto da geografia hoje da Grécia é parecida com dessa época? Existem mapas do primeiro século que são idênticos, assim, principalmente do período romano, né? A Acrópole permanece inalterada. Agora, tem algumas regiões, por exemplo, a região das Termópilas, que é onde teve a Batalha dos 300, era uma região que era muito estreita de fato. Aí ela foi sendo aterrada para passar rodovia e tal. Então mudou bastante. Então algumas coisas mudaram bastante, né? E aí a gente tem, então, sabe, essa riqueza desses detalhes. Aí quando a gente vê, por isso que as guerras, né? Quando a gente analisa as guerras e analisa como que a humanidade tem poder pro bem, né? Tem um poder para fazer coisas maravilhosas que inspiram, que ajudam a gente a querer ser pessoas Você teve em melhores. Roma também? Tive em Roma também. Você vê o que tem ainda são coisas imensas, né, cara? Você vê a proporção das construções, né? Exato. Não, colossais. Você imagina que dentro do Coliseu cabia 50 mil pessoas, Então, né? É algo assim colossal. Então, é isso. Quando esse a gente esforço do ser humano para fazer coisas grandiosas e também para destruir, né? Aí quando a gente, porque assim, a Europa ela assim como todas as outras civilizações, né? A gente está falando especificamente da Europa. Eu particularmente gosto muito da Europa, dessa história, né, ocidental. É uma área que eu curto muito, porque também a gente tem muita documentação sobre isso, né? Tem muitos registros da época, não só da Grécia quanto de Roma. Mas aí quando a gente, vê, né, as belezas, quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vê monumentos sendo destruídos por causa da guerra, né? Você imagina o que se perdeu, né? No ataque, por exemplo, que os aliados fizeram no Monte Cassino, né? Que era um monte mesmo que era um monte histórico que remontava desde a Idade Média. Então, sabe, a guerra leva a gente a ver hoje a Ucrânia, né? Passando por esse perrengue com a Rússia. Então, para manter a sua sobrevivência, Eu né? lembro na época do Iraque, né? Que os caras Isso aí. roubaram muita coisa, derrubaram coisas. Exatamente. E muita arte. A guerra ela causa reverberações históricas, né, que alteram não só o mapa, vamos colocar assim, visual do ambiente, mas quando você destrói monumentos históricos, principalmente monumentos históricos que remontam tantos séculos, né? Você quebra um pilar de uma identidade, né, de um povo. Então, sabe? Incêndio da Biblioteca de Alexandria. Imagina você ter acesso